Vamos fazer o resumo do mês de janeiro? Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aí quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. E na minha opinião, janeiro foi um ótimo mês pra mim relacionado à leitura. Eu consegui curtir o momento até o dia 30 mesmo, então só não li no dia 31, porque realmente não deu tempo de acabar nada no dia 31. Mas no dia 30 eu consegui terminar algumas coisas que estavam pendentes, e aí eu vim mostrar pra vocês alguns livros que eu li este mês. Tem história em quadrinho, tem mangás e tem livros normais, então vem comigo. O primeiro livro que eu li foi Jogador Número 1, do Ernest Cline. Esse aqui é um livro que eu queria muito ler já tem um bom tempo. Também estava na minha lista aí de 12 livros para 2020. Já consegui cumprir essa meta e eu fiquei apaixonada por esse livro. Então acho que para quem gosta de filmes, toda a cultura pop e geek em si, desde videogame até livros e referências a filmes antigos e séries, eu acho que esse é um livro de mão cheia, assim, um prato cheio para quem gosta da cultura pop. Principalmente a cultura pop aí dos anos 80, 90, a gente vai ver bastante referência em relação a isso. Aqui a gente tem, num futuro distante, o mundo ele tá tão caótico que as pessoas não querem mais ficar na vida real. Então é criado o Oasis, que é um programa onde um jogo, né? Um jogo de realidade virtual, onde as pessoas gastam dinheiro, onde as pessoas conseguem fazer faculdade ou estudar, onde as pessoas trabalham. Então todo mundo vive aí numa realidade virtual e se esquece um pouco da vida real, porque o mundo, como eu falei, tá caótico e tá muito difícil. A situação financeira das pessoas não tá fácil, então esse Oasis acaba se tornando aí uma válvula de escape. Só que o criador de Oasis, ele acaba falecendo e ele deixa um enigma para os jogadores, para eles, se eles resolverem esse enigma, eles vão herdar todas as ações e toda a herança dele, já que ele não teve filhos. Então ele acha isso uma maneira dele conseguir encontrar o herdeiro perfeito, é aquele que vai conseguir descobrir, desvendar todos os segredos que ele deixou para trás. Então é uma história envolvente, é uma história divertida, como eu falei, repleta de referências, então pro mundo geek esse livro é um prato cheio. E aí eu li um mangá que é chamado Koa, do Akira Toriyama. Esse mangá aqui é do mesmo criador de Dragon Ball e de Dr. Slump, que vocês sabem que eu leio e que eu gosto muito. E aqui a gente vai ter uma vila de monstrinhos que é acometida por uma doença que ninguém sabe direito de onde vem, e aí quando descobrem, eles descobrem que a cura, ela precisa... alguém precisa ir buscar essa cura, né, viver uma aventura para conseguir chegar até a cura, e aí as crianças, né, três monstrinhos, eles saem, eles partem em busca da cura para salvar os seus familiares e amigos e salvar todo mundo da vila. Então é uma história gostosa, uma história divertida também, e que eu super indico para qualquer pessoa. E aí no final do mês eu li The Darkman, do Stephen King. Esse daqui é um lançamento da editora Darkside e tá lindo demais. Ele é todo ilustrado. E esse daqui é um poema do Stephen King, inédito aqui no Brasil, então esse livro aqui ele nunca foi traduzido. E aqui a gente tem a tradução do César Bravo, que também é um autor, eu gostei bastante dele, assim, né? Até quero trazer pra vocês uma resenha sobre o livro dele lá no Instagram, que se vocês não me seguem, os links vão estar aqui embaixo. Mas enfim, aqui a gente tem um poema do Stephen King sobre um homem de preto que acabou dando a origem a um personagem chamado Randall Flagg, que é um dos vilões mais famosos do Stephen King, até onde eu sei ele aparece em A Torre Negra. Então, pra quem é fã, eu acho uma super indicação, além de ser lindo, pra ter na coleção. O poema é interessante, embora talvez para algumas pessoas possa se tornar um pouco confuso, pelo que eu vi, alguns comentários, mas a edição e as ilustrações estão incríveis. E aí, falando em Darkside, eu li uma graphic novel chamada Big Baby, de Charles Burns, e fazia um tempo que eu tava a fim de ler essa graphic novel. Aqui a gente tem a história do Big Baby, que é essa criança que tem, vamos dizer assim, uma certa criatividade. Ele é muito criativo, então ele acaba se metendo em diversas confusões por causa dessa criatividade. Então ele imagina extraterrestres, conspirações, mortes, enfim. Ele acaba se metendo em várias roubadas por causa dessa criatividade dele. Então é uma história que eu li super rapidinho, é um livro gostosinho, assim, de ler.
Não é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li, mas é um ótimo, assim, uma história que passa realmente o tempo e que vai te distrair, sabe? É uma história bem tranquila. E aí eu li também no Kindle, eu li Resident Evil. Eu vou deixar a capa em algum lugar aqui pra vocês. E nesse livro a gente vai conhecer um pouco sobre a história do jogo. Então eu gostei bastante. A gente vai ter aí uma conspiração sobre um vírus que é tipo liberado, que faz as pessoas se transformarem em zumbis. É muito louco, mas é muito legal. Eu assisti meu marido jogando, ele gosta bastante, foi por isso que eu me interessei em ler o livro, já que eu não teria habilidades o suficiente pra jogar, mas eu curti a história, então eu peguei o livro pra ler. Mas eu só li o primeiro, eu acho que deve ter uns 6 ou 7 livros. Não sei se eu vou dar continuidade, eu acho que sim. Porque, assim, é uma história que me prendeu, uma história que eu li super rápido, aliás. Mas também não é minha prioridade ler a continuação, sabe? Então eu vou ler no meu tempo e vou ler devagar. E outros livros que eu li esse mês, eu reli Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tem um vídeo especial sobre ele, por isso que eu nem vou falar muita coisa, mas só que eu continuo amando essa história. E eu vou deixar o vídeo para vocês conferirem nos cards e também na descrição. É um vídeo onde eu falei bastante sobre o filme e o livro de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tá bem interessante para quem gosta, então corre lá pra ver. Também li Desejo e Destino, da Anne Han. Em breve vai ter resenha desse livro lá no Instagram. A maioria desses livros aqui já tem ou comentários, resenhas, enfim, explicação sobre o livro, ou eu comento nos stories. Então, assim, eu tô sempre falando sobre as minhas leituras lá. Mas esse daqui a gente vai ter um romance de época, onde a gente conhece a história aí de 3 irmãs, que 2 delas estão destinadas a casarem com 2 homens que elas não gostam, e uma delas está destinada a ir pro mosteiro, né? O pai e a mãe querem enviar ela pro mosteiro e querem que as outras 2 casem por interesse político, vamos dizer assim, né? E aí elas acabam se apaixonando por outras pessoas e elas precisam dar um jeito de poder ficar com as pessoas amadas e não enfrentarem esse destino que foi imposto a elas. E isso é bem legal, mas em breve eu comento com vocês lá no Instagram também e faço uma resenha bem legal pra vocês. E o último livro que eu quero mostrar hoje, na verdade foi o primeiro livro do ano, eu comecei pela ordem errada mesmo, foi A Maldição do Cigano, do Stephen King. Também estava na minha lista de 2020, né, de livros para 2020, e eu consegui ler 2 esse mês, fiquei empolgada. E aqui a gente vai conhecer a história de um homem obeso que acaba por atropelar uma cigana, e um cigano, pra meio que ter a vingança, porque ele é, assim, inocentado, né? Então, um cigano, pra ter essa vingança pela pessoa que ele perdeu, ele joga uma maldição neste homem, e que ele vai emagrecer. E ele emagrece, assim, de maneira descontrolada. Então, sei lá, de 120 quilos, né, ele emagrece demais, e aí ele tem que entender o que tá acontecendo, né, na verdade, pra ele conseguir se recuperar, ou talvez buscar a solução pra essa maldição. Enfim, esse livro é interessantíssimo, o final eu não esperava, eu achei bem interessante, bem legal, assim. É fininha, é um dos mais finos do King, então eu li em 2, 3 dias. A história é super envolvente, embora a gente já saiba, eu pelo menos já conhecia um pouco da história, enfim, tem filme e tal. Embora a gente já saiba mais ou menos o que vai acontecer, é bem gostoso de ler e bem interessante mesmo. Gostoso não, né? Porque é meio arrepiado, vai te deixar arrepiado, mas é interessante de ler e é, assim, uma leitura mais rápida, como eu disse. Por ser Stephen King, é uma leitura mais rápida, porque essa edição que eu tenho aqui tem 200 e poucas páginas, 209 páginas. Então, né, eu gostei bastante, foi a primeira leitura que eu fiz de King em 2020, e eu espero poder fazer ainda mais. Então essas foram as minhas leituras de janeiro. Comecei muito bem o ano, eu acho, li 8 livros, então estou super empolgada. Claro que contando as histórias em quadrinhos, contando também o mangá, mas eu estou super feliz com o resultado e eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram ler bastante esse mês, ou se vocês não conseguiram, e também tá tudo bem se vocês leram somente um livro, ou se vocês não conseguiram terminar esse livro, também tá tudo bem, cada um tem o seu ritmo de leitura, mas eu quero saber de vocês aí se vocês conseguiram terminar algum e o que vocês estão lendo, então deixa tudo aqui nos comentários. Como eu falei, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que é onde eu tô sempre presente.
Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda bastante. Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.